Ele fez de novo. Eu sou o senhor Champion. Ele fez de novo. O pé responde ao coração. Mais uma vez. Cristiano de bicicleta, minha nossa. Ele vence, vence e vence. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está chegando aqui no canal Em Cima do Muro. Hoje vamos reagir a um vídeo do VSR comentando a eliminação do Botafogo. Hoje estava programado um outro vídeo para se lançar, que seria a eliminação do Internacional, né? A derrota do Internacional para o Flamengo, mas tipo assim, não é que eu descobri, né? Mas como o confronto do Botafogo aconteceu ontem e eu fiquei bem impactado com essa eliminação do Botafogo para a LDU, eu pensei, cara, eu preciso soltar esse vídeo antes. Então amanhã vai sair o vídeo do Fair Play financeiro que o presidente soltou na entrevista do Internacional, que foi a eliminação do Internacional. E hoje, em especial, eu quero comentar um pouco sobre essa eliminação do Botafogo, que eu achei mais importante e algo mais alarmante, assim. Porque Botafogo, um investimento muito alto, e de repente você se vê numa situação que o seu time tem uma boa estrutura, mas não consegue superar as adversidades, principalmente uma LDU que não é tão forte assim como já foi antes, mas é aquela, e eu já disse isso em vídeos anteriores, que, cara, Libertadores, tudo pode acontecer, e futebol é uma caixinha de surpresas. Então, quando chega numa fase de mata-mata, esses times que já estão acostumados com essa competição acabam se sobressaindo, e não foi diferente com a LDU em cima do Botafogo. Mas bora ver o que o VSR tem a nos dizer sobre tudo isso. Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. Tema do vídeo de agora: Botafogo faz uma partida inaceitável e cai na altitude de Quito. Vamos falar sobre isso depois da vinheta. Chegando com mais um vídeo aqui no canal do VSR na noite desta quinta-feira e uma noite de eliminação do Botafogo no estádio Casablanca, em Quito. A LDU venceu por 2-0 e avançou para as quartas de final da Libertadores. O Botafogo, eliminado, agora volta as atenções para o Campeonato Brasileiro e principalmente para a Copa do Brasil, onde está nas quartas de final e enfrenta o Vasco. A LDU se classificou, recebe o São Paulo no jogo da ida das quartas de final, daqui a um mês, ali mais ou menos 16, 17, 18 de setembro, e no jogo da volta, lá pelos dias 20, um dos dias, né, 23, 24 ou 25 de setembro, o jogo da volta é no Morumbi. Eu já vou começar falando sobre esse vídeo, tá? Sobre esse resultado. Eu vou começar falando sobre o lance do segundo gol da LDU, tá? Para quem não viu, o segundo gol da LDU sai aos 15 do segundo tempo, na cobrança de pênalti do Azulgaray. O Alzugaray, na verdade. E esse pênalti, ele é originado, e não há discussão sobre o pênalti, tá? Não tem discussão nenhuma sobre o pênalti. O jogador da LDU chuta mais ou menos na entrada da área, o Marlon Freitas está na frente da bola, e aí ele faz um movimento assim que eu acho que era para até aceito que fosse um movimento para recolher. Só que no que ele faz assim, se fosse para recolher, tá? No que ele faz assim, a bola bate aqui no cotovelo, pênalti indiscutível. O Facundo Télio, que hoje é um dos melhores árbitros do mundo, marcou o pênalti na hora. O Azulgaray cobrou bem no canto esquerdo do John, fez 2-0 e era o resultado que a LDU precisava. E eu tô começando já com esse caso, com esse tema. Por quê? Porque o lance que originou o pênalti é um escanteio que não aconteceu, tá? Então, é um fato. Aqui eu tô dando uma informação, tá? O lance que gera o escanteio não aconteceu. Era uma disputa de bola na linha de fundo e aí a bola... não me lembro se era com o Marçal ou com o Alex Telles, mas enfim, quando o jogador do Botafogo toca, a bola ainda resvala na coxa do jogador da LDU e sai. É um lance muito embolado ali, o Bandeira deu escanteio, porque parecia realmente que a bola tinha batido no jogador do Botafogo, mas não aconteceu. Então, aqui dando uma informação. O escanteio não aconteceu. Só que, inversão de escanteio que era
que era tiro de meta e foi dado escanteio, ou tiro de meta que era tiro de meta e foi dado e escanteio que era escanteio, mas foi dado tiro de meta, isso acontece o jogo todo. Então não dá pra gente botar na conta disso o fato do Botafogo ter sido eliminado. Cara, é muito curioso dessa informação que o VSR trouxe, porque vídeos atrás, que eu também reagi e comentei aqui no canal, a CBF tem um planejamento, não é a CBF, né? Mas é uma organização que cuida desses aprimoramentos para regras do futebol, e um deles é o VAR verificar todos os escanteios para verificar se realmente foi ou não foi escanteio. E eu lembro que no vídeo eu comento que, na minha opinião, apenas os escanteios que depois originassem gols poderiam ser verificados, porque assim você não fica travando muito o jogo, né? Porque tudo bem que se for um VAR muito rápido, meio que o jogo não vai ficar travado, mas se for um VAR aqui no Brasil, é 5 minutos cada escanteio. Mas e nessa situação em que um lance após o escanteio sai o pênalti, será que entraria nesse tipo de regra, nova regra que querem implementar? Eu fiquei pensando e achei bem curioso se algo do tipo fosse implementado, como seria. Mas é óbvio que o ideal mesmo seria a análise de todos os escanteios, assim, com uma velocidade rápida para poder evitar essas inversões de escanteio. Mas é talvez um tempo hábil para poder ser analisado acaba cortando aquela cobrada de escanteio rápida que surpreende todo o time. Não sei se essa ideia de verificação de escanteios seria uma boa ou não. E antes da gente falar, o VAR não pode revisar esse lance, tá? Muita gente mandou mensagem perguntando, e o VAR, e o VAR, e o VAR? O VAR não pode revisar esse lance. Está no protocolo do VAR. Escanteio não é um evento revisável pelo VAR. Ponto. Escanteio, o árbitro marcou errado no campo, tá dado. Tiro de meta, o cara marcou errado no campo, tá dado. Falta, marcou errado no campo, a menos que seja uma falta para cartão vermelho direto, marcou, tá marcado. Então não pode entrar o VAR, ok? Eu vou deixar aqui em cima esse link aqui no card de uma proposta de alteração de regra lá na IFAB que está estudando poder revisar escanteio, mas isso é uma proposta. Então, se você quiser, depois que você acabar de ver o vídeo, entrar no link que está aqui em cima, eu gravei já um vídeo sobre isso, e aí tem coisas lá para serem debatidas, mas eu não vou falar isso. O escanteio não aconteceu, mas o Bandeira marcou, e era um lance bem ajustado, não tem nenhum absurdo ter dado escanteio. A gente sabe que a gente está vendo na câmera ali, na câmera aproximada. O Bandeira deu, saiu o pênalti, o Alzugaray fez o gol e fez. Era um time muito nervoso, o Botafogo não conseguiu fazer saída de bola. E olha que a pressão da LDU não foi uma pressão muito encaixada. Ela fazia ali o básico, de subir as linhas, de posicionar ali, tendo a seu favor a altitude, é bem verdade, a gente tem que lembrar, o Botafogo jogou numa altitude de 2.800 metros de Quito, então isso atrapalha muito, contribui para piorar o nível do que é apresentado, mas foi uma partida tecnicamente que o Botafogo não acertou nada. Nada. E a LDU em cima. Eu tenho batido nessa tecla, eu acompanho a LDU há muito tempo. A LDU já está desde o meio da primeira década desse século ali, a LDU figurando entre os times, incomodando times grandes do continente. Esse time da LDU é um dos piores que eu me lembro. É um time tecnicamente fraquíssimo. Você pega no meio-campo jogadores mais de transpiração do que de qualidade. Cara, uma coisa que talvez o Botafogo tenha sentido bastante, além da altitude, foi tempo de trabalho do David Ancelotti, né? Porque ele é um treinador recente, é um recém-formado treinador e não tem, assim, toda aquela familiaridade com o futebol brasileiro. Então, tudo isso, acho que levado em conta a altitude, que foi algo novo até isso para ele, de forma de jogar, jeito correto de você agir quando as coisas não estão indo bem, tudo isso acho que culminou, obviamente, na derrota e eliminação do Botafogo,
que eu coloco, se eu fosse botafoguense, eu colocaria mais a culpa no John Textor do que no próprio técnico, porque o David Ancelotti é um, assim, igual eu falei, é um garoto em quesito de treinador e tem boas ideias de aplicação de táticas e coisa parecida. Então eu acho que é cedo ainda para você, botafoguense, querer crucificar o cara, mas obviamente eu colocaria totalmente 100% a culpa no John Textor, porque o planejamento do Botafogo esse ano tem sido terrível, não tem tido uma continuidade de planejamento, não tem tido tempo para poder trabalhar, não tem tido o mínimo necessário. O John até que fez um investimento no time de fornecendo alguns jogadores, mas se você não dá tempo ao tempo para as coisas realmente funcionarem, fica difícil de você querer depois cobrar resultados. E igual eu já comentei aqui no vídeo, que a LDU, cara, é um time cascudo. Por mais que seja a pior LDU de tempos, continua sendo um time cascudo e sabe muito bem como se portar nessa competição. Então talvez tudo isso tenha influenciado numa eliminação do Botafogo que acaba sendo bem vexatosa mesmo pro time. Então uma partida muito ruim, uma partida sofrível, inaceitável para um time como o Botafogo. E aí a gente é obrigado a falar de um tema, que é: até aqui o Botafogo tem sofrido demais com a escolha do Textor de deixar os primeiros meses do ano como se fosse uma pré-temporada, né? Essa decisão do John Textor, que funcionou em 2024, em 2025 cobrando uma conta muito grande. O Botafogo foi para a Copa do Mundo de Clubes com um técnico que não era nem de longe a primeira, segunda ou terceira opção, que é o caso do Renato Paiva. Mas ganhou do PSG, beleza. E a vitória sobre o PSG custou, não valeu de nada de blindagem para o Renato Paiva. Tanto é que, depois de uma atuação muito problemática contra o Palmeiras, em especial no que diz respeito de postura, né? Falamos sobre isso aqui na análise do jogo. O Renato Paiva foi demitido. E aí foi buscar o David Ancelotti, que falamos no vídeo que apresenta o David Ancelotti aqui. É só voltar no canal. Ele está aprendendo a ser treinador no cargo de técnico do Botafogo. Ok? Ele está aprendendo a ser técnico de futebol no cargo de técnico do Botafogo. Essa é a realidade. Essa é a verdade nua e crua. Mas ele é Ancelotti, ele é auxiliar de um técnico vitoriosíssimo como o Carlo Ancelotti. Claro que é. E fez bons trabalhos como auxiliar. Mas ser auxiliar e ser treinador é outra parada. É outra coisa. Ok? É outra coisa. Então, Bom, é muito engraçado, né? Porque o Botafogo vive o que o Santos viveu nessa metade do ano aqui, com o Kleber Xavier, e essa tomada de decisão, igual eu falei, tem que realmente cair sobre os ombros do dono mesmo, no caso que é o John, porque eu não acho assim tão ruim você meio que, assim, não é desistir, mas utilizar dos primeiros meses do campeonato, pelo menos campeonato estadual, coisa parecida, como pré-temporada. Não acho isso como algo ruim, desde que o trabalho seja promissor, desde que o trabalho seja sério. Você entrega todo esse tempo de pré-temporada sem conseguir realmente enquadrar o time, ou mesmo montar um bom elenco com um bom técnico, e aí esperar algo diferente não vai acontecer. Você precisa ter um bom técnico desde, sim, porque o John Textor esqueceu que o Botafogo ficou pelo menos, acho que até março, de fevereiro a março, sem técnico. E os jogadores totalmente perdidos. Então, esse tempo que ele quis utilizar como pré-temporada não serviu de porcaria nenhuma. Porque não tinha planejamento. Não tinha adaptação. O Renato Paiva chega depois. Se o Paiva tivesse desde o começo e a tomada de decisão é utilizar o começo do campeonato como uma pré-temporada, é outra coisa, é totalmente diferente. E outra, a avaliação que muitos jornalistas fazem, inclusive o VSR, é que o Renato Paiva tem até um teto limitado de aproveitamento, ou, assim, como eu posso dizer, de lenha para queimar.
de poder realmente fazer algo inovador no time. Então talvez esse técnico não seja o interessante o suficiente para um elenco tão bem estruturado e bem formulado. Às vezes você precisa buscar, talvez se o David Ancelotti chegasse desde o começo, poderia ser algo diferente para esse Botafogo. O problema é que esse ano de 2025 o Botafogo tá uma completa bagunça. Então esperar bons resultados de uma completa bagunça fica realmente difícil. Ele está aprendendo a ser técnico do Botafogo no cargo. Hoje, por exemplo, acho que as escolhas dele não foram boas. Seja na escalação inicial, seja na demora para trocar. Já estava claro que o Botafogo não fez nada no primeiro tempo. Era para ter voltado do intervalo com mexida. E ele não fez. Então, assim, tá muito claro aí. E nesse momento o John Textor tem vários outros problemas a cuidar, né? A lidar, inclusive, problemas de sequência no Botafogo, de futuro de Botafogo. Mas tá muito claro que neste ano a desídia, o desleixo dele com os primeiros meses da temporada, e nos primeiros meses da temporada estão incluídos também o Campeonato Carioca, ok, o Textor não vê o Botafogo, não vê o Campeonato Carioca como importante para o Botafogo, e não tem nenhum problema nisso, eu não posso ser incoerente aqui, eu costumo dizer, ganhar só o estadual para time grande não resolve o ano. Não resolve o ano. Só pegar, né? O Palmeiras no ano passado, em 2024, ganhou o Paulista. E só ganhou o Paulista. A sensação Palmeiras não ganhou nada no ano. Ou eu tô falando alguma mentira? Em 2021, o Flamengo não ganhou nada, não ganhou nenhuma das 3 competições, não ganhou o Brasileiro, não ganhou a Copa do Brasil, não ganhou a Libertadores. E ganhou o Carioca. E todo mundo falava, Flamengo passou 2021 em branco. Então, o cenário é esse aí mesmo. Por um clube com as aspirações do Botafogo, ganhar só o estadual não quer dizer muita coisa. Então, acho que eu entendo ali que tire-se um peso do estadual. Mas a forma como o Textor tratou o começo do ano, até aqui não funcionou. Até aqui não funcionou. O Botafogo está eliminado da Libertadores e o Botafogo está consideravelmente atrás dos dois ou 3 times que estão na frente do Campeonato Brasileiro. Pode voltar no campeonato? Pode. O campeonato de futebol pode tudo. Tudo pode. E o próprio Botafogo é exemplo disso. Mas hoje, nesse momento, tá bem atrás de Flamengo e Palmeiras, especialmente. Bom, esse foi o vídeo do VSR, cara, um excelente vídeo, comentando um pouco sobre essa eliminação do Botafogo, que pelo jeito foi realmente vexatosa, mas se você for analisar todos os elementos dessa eliminação, faz jus ao acontecimento. Falta de planejamento, um técnico totalmente inexperiente, uma situação totalmente não inexplicável, uma situação bem atípica, que é jogar numa altitude, porque você precisa ter experiência para saber o momento certo para poder trocar as peças e poder utilizá-las da melhor maneira possível. Porque se você não tem experiência jogando na altitude, você vai sofrer muito. E o Botafogo sofreu pra caramba com um time super cascudo que é a LDU. Então, eu acho plausível essa eliminação, mas coloco justamente a culpa no dono, que é o John Textor, que realmente não ter feito o planejamento correto para o Botafogo esse ano. Foi genial em 2024, mas tem sido pífio em 2025, tomando várias decisões verdadeiramente duvidosas, e que faz com que o torcedor fique com aquela pulga atrás da orelha se realmente o John está preocupado com o Botafogo da melhor maneira possível, porque muitos acontecimentos ruins têm trazido prejuízo para o clube e obviamente isso afeta ele diretamente. Mas é isso, esse foi o vídeo, espero que você tenha gostado, deixe nos comentários o que você achou dessa eliminação do Botafogo. Eu achei maravilhosa, parece que o caminho está aberto e aí ninguém tá comentando, mas tem um São Paulo correndo por fora aí e eu ficaria atento, porque se tem time que sabe jogar bem em Libertadores, se tem um time que é cascudo em Libertadores, esse time é o São Paulo. E com o Crespo as coisas têm botado para acontecer, tem acontecido da parte favorável. É aquela, o São Paulo tá tão rabudo, tá tão com sorte nos eventos que as coisas estão favorecendo, então ele tá indo pra frente. Então deixando, já tá numas quartas de final, daqui a pouco é semifinal, do nada tá numa final e de repente do nada é campeão. E assim se faz um bom clube, que aproveita as oportunidades que tem
e, obviamente, consegue conquistar vários títulos. Mas é isso. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por você que ficou até o final do vídeo. Se inscreva no canal para ajudar, não se esqueça. Tamo junto e falou!